nós vamos falar sobre um tema que me chama muita atenção, que é muito importante. E para mim, que não nasci na Igreja Adventista, foi o crucial para que eu aceitasse a Cristo e me batizasse na Igreja Adventista do Sétimo Dia. Nós vamos falar hoje sobre o sábado. E qual a finalidade do sábado e o que Deus nos fala a respeito dessa questão. Bom, pegando um gancho, eu sempre falo para vocês que, devido ao tempo, nós não podemos nos aprofundar em cada parte do estudo. Então, eu sempre falo para vocês que é uma síntese do resumo da conclusão do estudo daquilo que nós queremos passar para você, para que você tenha uma ideia fixa daquilo do que o assim diz o Senhor, do que a palavra diz para nós e do que ela quer nos mostrar. Amém? E hoje nós vamos falar sobre o sábado. Mas deixa eu fazer uma pergunta para você. Nós vimos no estudo passado que os 10 mandamentos eram 10 mandamentos, e nós vimos no livro de Tiago, no capítulo 2, que quando você deixa de guardar automaticamente você está descumprindo todos os outros. Isso é o que Tiago fala. E hoje nós vamos falar especificamente sobre o sábado. Êxodo 20, capítulo 8, a palavra de Deus já começa dizendo assim: lembra-te do dia de sábado. Se nós traduzimos aí para a questão da palavra hebraica, o verbo zakar, diz lembrar, recordar, para que você não se esquecesse. Ou seja, entre os 10 mandamentos, esse diz assim: lembra-te do sábado. E aí eu quero fazer uma perguntinha para você interagir conosco aí na internet, para que você possa estar conosco aí acompanhando. O sábado para você, como mandamento de Deus, ele ainda continua válido nos dias de hoje? Se você acredita que sim, você vai colocar sim aí. Se você acredita que não, você vai colocar não. E aí, para você, o sábado como mandamento de Deus continua valendo nos dias de hoje? Vamos lá, vamos acompanhar então o estudo. Vou passar aí para você vai acompanhar comigo aí na sua tela. O sábado, ao longo da Bíblia, ocupa lugar central em nossa adoração a Deus, sendo o memorial da criação. Revela as razões pelas quais Deus deve ser adorado. Ele é o Criador e nós as criaturas. Ou seja, esse estudo já começa falando que, dentre muitas coisas, ao longo da Bíblia nós percebemos que Deus ele deve ser adorado porque Ele é o Criador. E essa ideia da adoração como criação está no cerne do grande conflito entre bem e mal, que nós percebemos lá, nós vimos em um outro estudo, que lá no céu, um anjo que quis ser igual a Deus. Ele quis usurpar o poder, o trono de Deus, porque ele queria ser adorado. E nós percebemos aí que o sábado, ele está no cerne, no centro da adoração, porque ele é um memorial da criação e revela as razões pelas quais Deus deve ser adorado, dentre outras coisas, porque ele é o Criador. Mas nós percebemos também que, embora algumas pessoas, você já deve ter escutado essa história por aí, que o sábado é coisa de judeu, né? Mas nós percebemos claramente na Bíblia que o sábado teve sua origem no mundo sem pecado. Aonde? Lá no Éden. E que foi um dom especial de Deus que habilitaria a raça humana a experimentar aqui na terra a realidade do céu. E aí eu queria colocar para você esse slide aí que mostra esse mandamento, Êxodo 20, capítulo 8, para que você entenda, Deus pedindo para que você não esqueça, que você recorde, para que você lembre do sábado. Mas por que, Anderson? Porque nós percebemos que o sábado, Deus, no sábado, lá no Éden, nós vemos isso em Gênesis 2, de 1 a 3, Deus descansou. Descansou como, Anderson? Ele se cansa? Deus é um Deus que se cansa? Não. Esse descanso aí tem a ver com que Deus deixou um exemplo como um dia que deveria ser observado pelos seres humanos. Nós percebemos que o nosso corpo, ele é uma máquina. E como uma máquina, ele precisa de descanso. Então o sábado é um dia que Deus separou ali para que você possa descansar das suas atividades rotineiras e se concentrar de forma mais clara na natureza, com a sua família e automaticamente também estar ligado a Deus. E também Deus pegou esse dia e abençoou. A bênção sobre o sábado implica que ele fora reservado como objeto especial do favor divino. E também a Bíblia fala que Deus santificou, né, a palavra do hebraico kadosh, como um propósito de enriquecer o relacionamento divino-humano. Santificado, a palavra kadosh quer dizer separar para um propósito específico. Então o sábado foi separado para um propósito específico. E aí eu vou convidar você para participar mais uma vez com a gente aí nos comentários. Você vai dizer para você qual, na sua opinião,
é a finalidade do sábado, o sábado bíblico. Para você, qual é a sua opinião? Compartilha nos comentários aí o que você acha sobre este assunto. E vamos avançando então. Quando nós olhamos lá na Bíblia, ao longo da Bíblia, na trajetória bíblica, saímos do Éden agora e vamos ali para o deserto, né? Nos 40 anos que o povo de Deus, Israel, ficou no deserto, o sábado e o maná, ou seja, por meio de um milagre do maná, o Senhor lhes ensinou em termos concretos quão importante era a sua visita, sua vista do descanso do sétimo dia. O que acontecia nessa época, Anderson? Nós temos isso lá em Êxodo 16. 6 dias Deus dava o maná. O maná é o quê? É o pão do céu. Deus providenciava para o povo de Israel um pão do céu que descia do céu todos os dias, mas no sábado ele não descia. Então na sexta-feira Deus mandava esse maná dobrado para que o povo colhesse, para que no sábado eles apenas se concentrassem em Deus, não fizessem mais nada que não fosse ligado a Deus e às atividades com Deus. E nós percebemos isso de forma clara, que Deus queria ensinar algumas coisas para eles. E aí nós percebemos também que ao longo da Bíblia, o sábado e a lei, Deus posicionou o mandamento do sábado no centro do decálogo. É por isso que ele é o 4º mandamento. O mandamento do sábado funciona como selo da lei de Deus. Selos oficiais são utilizados para validar documentos de grande importância. Então, nós podemos dizer que o sábado é o selo de Deus. Na monarquia, o selo era a representatividade do rei. Então, o sábado é a representação do selo de Deus. O sábado tem muita importância para Deus e para nós também devia ter. E quando nós olhamos para Cristo, quando ele estava aqui na terra, nós percebemos que Jesus associou o sábado à sua obra também redentora, assim como fizera da obra criatora. Durante todo o seu ministério terrestre, Jesus exemplificou diante de nós a fiel observância do sábado. Os discípulos também guardavam o sábado. Quando você olha lá em Lucas 4,16, você percebe que, como de costume, Jesus ia nas sinagogas nos sábados, ali respeitando o sinal dos mandamentos, né? E aí talvez você já tenha escutado por aí também alguém dizer assim: mas Jesus ia no sábado nas sinagogas porque ele era judeu. Não, Jesus ia nos sábados na sinagoga, ele era judeu sim, mas ele ia nos sábados não por este motivo, mas porque ele também estava cumprindo a lei, como nós vimos também em Mateus 5,17. E quando nós avançamos um pouco mais, nós percebemos que nos significados, o sábado ele é um memorial perpétuo da criação, funcionava como sinal de memorial da criação, é um símbolo da redenção também. Quando Deus libertou os israelitas da escravidão egípcia, o sábado se tornou um memorial de libertação. É um sinal também de santificação. A palavra de Deus diz que o sábado é o sinal de obediência. Aquele que de coração obedece ao 4º mandamento obedecerá toda a lei. Ele é santificado através da obediência. E nós vemos também que ao longo da Bíblia o sábado serve como um significado de companheirismo. Através do sábado, Deus deu à humanidade um presente que oferece a mais elevada forma de companheirismo, a comunhão com Ele. No sábado, dentre outras coisas, nós podemos experimentar de forma especial a presença de Deus em nosso meio. Com certeza você já deve ter ouvido essa máxima por aí, de que no sábado é um dia em que os adventistas não fazem nada, né? Eles só não querem trabalhar, mas eles não fazem nada. Será que é realmente assim? O que você acha aí? Coloca nos comentários. Na verdade, o sábado é o dia em que os adventistas mais trabalham, porém para Deus. É um dia em que nós dedicamos à família, é um dia em que nós vamos à igreja adorar o Senhor, onde nós concentramos a nossa atenção no nosso Deus Criador, e é um dia também que nós retiramos para estarmos fazendo bem às pessoas, visitando hospitais, orfanatos, visitando pessoas, orando com as pessoas, estudando a palavra de Deus com as pessoas. Entre outras coisas, o sábado é um dia onde você pode estar fazendo bem a outras pessoas. Você abdica das suas coisas para estar fazendo bem a outras pessoas. Essa é a funcionalidade do sábado também. E Anderson, se o sábado, se olhando para toda a trajetória bíblica, nós percebemos que em nenhum momento a Bíblia fala que o sábado deixou de ser o dia de guarda de Deus, mas em várias igrejas que eu conheço, as pessoas guardam o domingo. Como é que isso aconteceu? Bom, nós percebemos que aconteceu uma tentativa de alterar o dia de adoração.
O cardeal Gibbons escreveu: você poderá ler a Bíblia de Gênesis a Apocalipse. E eu desafio você a ler a Bíblia de Gênesis a Apocalipse. E você não vai encontrar uma única linha autorizando a santificação do domingo. As Escrituras ordenam a observância religiosa do sábado. Bom, Anderson, se de Gênesis a Apocalipse está me dizendo que o dia de guarda é o sábado, o que aconteceu nessa trajetória histórica para que houvesse essa mudança? Bom, nós percebemos que a mudança do sábado para o domingo, como dia de adoração, ocorreu de forma gradual. Não foi da noite para o dia, foi de forma gradual. Por volta da metade do século II, alguns cristãos observaram voluntariamente o domingo como dia de adoração, não como dia de repouso. Um grande historiador do V século, Sócrates, escreveu: praticamente todas as igrejas do mundo celebram os sagrados ministérios no sábado. Todas as semanas, embora as igrejas cristãs de Alexandria e de Roma, por conta de algumas tradições antigas, tenham deixado de fazê-lo. E aí nós percebemos uma coisa: o surgimento do imperador Constantino estabeleceu o primeiro decreto dominical civil em 7 de março de 321 d.C. Nós vemos já em alguns outros estudos que, embora os cristãos continuassem sendo perseguidos, os cristãos só aumentavam. Então o Império Romano começou a tomar outros tipos de trajetórias, outros tipos de estratégias. E ali então um imperador chamado Constantino, ele se converte ao cristianismo e ali introduz algumas práticas pagãs no meio cristão. E a partir daí, do Concílio de Laodiceia, em 364, é emitida a primeira lei dominical eclesiástica. E nós vimos em outro estudo que Daniel 7,25 já previa isso, que o tempo seria mudado, os tempos e a lei. E isso aconteceu, meus amigos. Ou seja, nós percebemos que a tradição tomou o lugar do que era de Deus. E eu estou fazendo a pergunta para você aí, para você refletir, mas se você quiser também compartilhar nos comentários. Você tem cedido às tradições humanas ou tem sido fiel à palavra de Deus? O que você tem feito na sua vida? E quando nós avançamos mais um pouco, nós percebemos que Deus nos chama para a restauração do sábado. Da mesma forma como o sábado, calçado dos pés, deveria ser restaurado em Israel, assim nos tempos modernos, a divina instituição sabática deve ser restaurada. E a brecha na parede lá de Deus deve ser reparada. Deus tem chamado um povo nos últimos dias, como nós já vimos em outro estudo, um povo que tem duas características: guarda os mandamentos de Deus e tenha fé em Jesus, a exaltar a vigilância dessa lei e continuar reparando uma brecha feita na lei de Deus. Eu queria encerrar com esse último slide e contar de forma bem rápida aqui um testemunho do que aconteceu comigo na época em que eu comportava, quando eu fazia teologia ainda. Quando eu comportava, eu fazia palestras em igrejas evangélicas. Nessa foto aí tem 2 igrejas evangélicas que eu fiz palestra. Uma tinha 1000 membros, a outra tinha 500 membros. E na época eu não estava indo bem na comportagem e tive que trancar o curso, estava desanimado. E aí fiz uma semana de oração em uma igreja evangélica muito conhecida na cidade, na região do Goiás. Fiz os 5 dias, terminando os 5 dias eu tinha acertado um valor de oferta com o pastor. Para graça de Deus apareceram muitas pessoas. No último dia, no domingo, quando nós tínhamos acordado, o pastor me chamou na sala dele. E ali ele me entregou um envelope com o valor que nós tínhamos acertado para fazer a palestra dos 5 dias. E ele me fez uma proposta. E ele disse assim: eu queria te fazer uma proposta. Pode falar, pastor. Eu queria saber se você aceitaria ser pastor de jovens da minha igreja. Você viu, nós temos muitos jovens. E eu queria saber se você aceita. Eu sei que você é adventista do 7º dia, mas se você aceitar, eu te dou um carro à disposição. Me deu um salário razoável, bem razoável, uma casa à disposição, transporte e várias outras coisas. Detalhe, eu ia trancar o meu curso. E aí, no final, ele ainda fez uma última coisa que eu não esperava. Ele disse assim: eu sei que você é adventista do 7º dia e você pode continuar guardando seu sábado tranquilo, não tem problema. Eu só não quero que você fale para os membros da minha igreja sobre o sábado. O que eu quero dizer para você sobre isso? Existem muitas pessoas por aí que têm enganado pessoas fiéis a Deus com essa história da tradição humana. Para a honra e glória de Deus, eu continuei sendo fiel, mesmo sendo uma proposta
generosa, tentadora. Mas a palavra de Deus, ela é muito maior e melhor do que qualquer coisa que nós possamos experimentar. E meu convite para você esta noite, que é da igreja adventista, mas tem sentido problema em guardar o sábado, ou você que está conhecendo a igreja adventista através desse canal, tem aprendido um pouco mais a respeito da igreja adventista, o meu convite para você esta noite é para que você possa refletir no assim diz o Senhor, e não na tradição humana, mas no que Deus diz para você. E Deus está te pedindo para você esta noite para que você tenha um carinho maior com a questão do sábado. Lembre-se do sábado, recorde, porque o sábado não é só um dia qualquer, é um dia onde Deus separou para que nós pudéssemos lembrar de tudo aquilo que Ele tem feito e continua fazendo por nós. É um dia que Deus nos mostra o quanto Ele nos ama. E eu quero convidar você esta noite para que você reflita sobre esse dia e para que você possa tomar essa decisão. E se você quiser escrever nos comentários assim: Senhor, a partir de hoje eu não sei como, mas eu quero começar a guardar o sábado. Que o Senhor me ajude, que você possa escrever nesses comentários e que nós possamos estar orando por você. Amém? Feche seus olhos e vamos orar neste momento. Nosso Senhor Deus e eterno Pai, agradecemos ao Senhor por mais este sábado, por mais esse pôr do sol, por esse primeiro culto de pôr do sol do ano de 2026. Rogamos ao Senhor porque um dia o Senhor nos deu o teu sábado e pedimos que o Senhor continue nos ajudando a permanecermos fiéis à tua vontade, à tua palavra. Aí na internet existem pessoas que estão conhecendo a tua palavra, outras que estão tendo problemas para guardar o teu sábado, seja por problemas de trabalho, seja por inquietações pessoais. Mas neste momento nós pedimos ao Senhor a tua visitação do Santo Espírito nesses lares, para que o Senhor os conforte, para que o Senhor os fortaleçam e os ajudem a permanecerem fiéis à tua vontade. Continua conosco até a tua breve volta, é o que nós rogamos em nome de Jesus. Amém.